Buongiorno agli ascoltatori brasiliani, buonasera a quelli italiani. Lo richiede il fuso orario questa differenza di saluto. E mi presento, sono Marcello Bussi, giornalista di Milano Finanza, quotidiano finanziario italiano, e sono qua per aprire i lavori di questo webinar che riguarda il grafene brasiliano. Questo grafene, che è un materiale veramente fantastico, di cui si dice che abbia la resistenza del diamante e la flessibilità della plastica, e che trova applicazioni infinite e che saranno anche più di quelle che ci sono adesso. Quindi è tutto un grande affare che si sta sviluppando alla grandissima e che si svilupperà ancora di più dalle enormi potenzialità. Quindi cominciamo i lavori presentando Sua Eccellenza Elio Ramos, ambasciatore del Brasile in Italia. Signore e signori, buon pomeriggio. Sono lieto di dare il benvenuto a tutti coloro che sono connessi per seguire il webinar di oggi. Saluto il signor Felipe Bellucci, coordinatore generale per le tecnologie abilitanti del Ministero delle Scienze, Tecnologie e Innovazione del Brasile, il signor Adalberto Neto, Chief Investment Officer di Apex Brasile, il commendatore Graciano Messana, presidente della Câmara Ítalo-Brasiliana di Comércio, Indústria e Agricultura di São Paulo, il signor Hugo Martins de Souza, direttore di Zestec Nano, il signor Marcello Bussi, moderatore di questo seminario, e il signor Alfredo Preto, presidente dell'Associazione Italia-Brasile e responsabile dell'organizzazione. Tra poco conosceremo le loro visioni sulle prospettive commerciali e di investimento relative alla industria del grafene in Brasile. Il grafene è il materiale più resistente, leggero e sottile mai sviluppato. Allotropo bidimensionale formato da atomi di carbonio, presenta proprietà meccaniche, elettriche, termiche e ottiche molto superiori a materiali convenzionali in diverse applicazioni. Per questo motivo, il grafene può essere applicato sia per migliorare le tecnologie esistenti, sia per creare nanotecnologie disruptive. La versatilità di questo materiale ha il potenziale per promuovere progressi tecnologici significativi in diversi settori con impatti sociali, economici e ambientali positivi. Non sorprende quindi che attualmente vi sia un enorme interesse nell'intensificare la ricerca e l'investimento in soluzioni tecnologiche basate sul grafene. A livello mondiale si assiste a una corsa nel campo della proprietà intellettuale in relazione alle applicazioni del grafene, che sono molto variegate. A titolo di esempio menziono, tra gli altri, il suo potenziale di utilizzo nella produzione di sensori nell'industria aerospaziale, navale e automotive, nella produzione di display flessibili e nelle telecomunicazioni. Attualmente il mercato del grafene è concentrato in Asia, dove si trova la maggior parte dei fornitori e dei produttori. Tuttavia in Brasile ha un forte interesse a dotarsi di capacità in questo settore strategico. In questo senso sono state raggiunti importanti pietre miliari nella costruzione della competenza scientifica nazionale. Sottolineo inoltre che nel luglio dello scorso anno il presidente Jair Bolsonaro ha inaugurato la più grande fabbrica di grafene
da América Latina, la UTS Grafene, a Caxias do Sul, nello stato di Rio Grande do Sul. Dinanzi a questo scenario, capisco che il momento attuale sia molto opportuno affinché possiamo esaminare forme di cooperazione bilaterali ambientalmente sostenibili nel mercato del grafene. Considerando i forti e tradizionali legami economici, sociali, culturali che uniscono Brasile e Italia, sono certo che i nostri paesi possono solo guadagnarci estendendo la loro partnership anche a questo nuovo settore strategico. Grazie mille e buona visione a tutti. Ringraziamo Sua Eccellenza per la presentazione ed entriamo proprio nel cuore dell'argomento. Prima di farlo vi ricordo che guardate in fondo a destra e potete scegliere la traduzione in italiano o in portoghese dei discorsi che stiamo facendo. Adesso la parola va a Felipe Bellucci, che è coordinatore generale delle tecnologie abilitanti per il Ministero della Scienza e Tecnologia del Brasile. Felipe. Felipe Bellucci. Doutor Bellucci, acho que a conexão está meio ruim, a gente não está ouvindo o senhor. Também. Inicialmente, eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer o convite pelo nosso ministro astronauta. Não, eu estou escutando vocês, mas não estou ouvindo. A conexão está meio ruim. A gente está vendo a apresentação, mas não está ouvindo o senhor. Passiamo da netto che così ci mette. Aspetta un attimo, magari vediamo se riusciamo a ristabilire la connessione. Gabriel, dá para fazer alguma coisa? O problema é a conexão lá. Io direi, cerchiamo l'ora giusto, Marcello, passiamo la... Vocês estão ouvindo ou não? Agora estamos. Estão? Eu vou encerrar minha câmera para ver se melhora. Bom, como eu estava dizendo, agradecer... Melhorou, né? Agradecer o convite realizado pela Câmara Brasil-Itália de Comércio, e agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade de estar aqui hoje, apresentando um pouco do que o Ministério vem coordenado pelo ministro Marcos Pontes, trabalhando na área de grafeno. Eu sou o Felipe Bellucci, sou doutor em nanotecnologia e há 5 anos estou à frente da área de nanotecnologia do Ministério, hoje como coordenador geral de tecnologias habilitadoras. A área de grafeno ela está na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério. Isso já mostra o valor que ela tem e os objetivos que nós temos para a área do grafeno. Então, os nossos principais drivers, ou seja, as nossas linhas condutoras, são o empreendedorismo e o grafeno. Vou passar alguns slides para mostrar um pouco de como o Brasil vem trabalhando nessa temática e depois eu disponibilizo os slides a todos os interessados. O Ministério tem como missão produzir conhecimento, produzir riqueza e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros.
Então, tudo que nós produzimos de ciência, para nós o ciclo só está completo quando nós transformamos em qualidade de vida. Eu trouxe alguns pontos aqui para apresentar hoje, falar um pouco das políticas que nós temos nessas áreas, materiais avançados, nanotecnologia e grafeno. A primeira e mais importante delas é a política de ciência, tecnologia e inovação de materiais avançados. Essa é uma política do governo federal, que foi celebrada no dia 9 de julho de 2021, durante a primeira feira do grafeno lá em Caxias do Sul. E a ideia é que essa política oriente todas as ações dos ministérios, na área de materiais avançados, especialmente o grafeno. Temos também como nossas políticas norteadoras a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, que prevê a área de grafeno e a área de nanomateriais como áreas estratégicas, e também, mais recentemente, lançamos o Programa de Inovação em Grafeno, que é o programa Inova Grafeno. Essa é no programa Inova Grafeno, nós temos as principais diretrizes do Ministério para a questão do grafeno. E essa iniciativa, esse programa, orienta a ação de todos os institutos de pesquisa do nosso Ministério. Nós temos também uma interface muito importante, uma interface muito saudável com a comunidade, e essa interface com a comunidade, ela acontece por meio dos nossos comitês consultivos. O primeiro dele é o Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos Materiais, que já está vigente desde 2007, e mais recentemente nós implementamos o Comitê Gestor de Materiais Avançados. O Comitê de Gestor de Materiais Avançados, ele tem o Ministério da Ciência e Tecnologia como coordenador, o Ministério da Defesa, da Economia, da Agricultura, da Saúde, da Minas e Energia, do Meio Ambiente, além de representação da comunidade científica. E a ideia é levar as informações de grafeno, de materiais avançados, para todos esses ministérios. Esse, então, é o principal papel do Comitê Gestor de Materiais Avançados. Nós estamos, nesse momento, também com uma consulta pública aberta para o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados. A consulta pública ela segue aberta até o dia 6 de março. Convidamos toda a comunidade a estar fazendo contribuições para esse plano, por meio da plataforma Participa Mais Brasil. Aqui nós temos os links. E os oito eixos estruturantes do nosso plano. Recentemente, na área de grafeno, nós publicamos também, em parceria com a FINEP, o estudo denominado Panorama Tecnológico do Grafeno. Então, nesse estudo foi evidenciado a importância do grafeno para o setor privado. Alguns desafios continuam, como produzir o grafeno em grande escala, de forma reprodutível, e com custos menores. Esses são os nossos principais desafios identificados no estudo. Toda essa informação que eu apresentei para vocês, dos programas, Programa Inova Grafeno, estudo do panorama tecnológico do grafeno, pode ser encontrado na homepage do nosso Ministério. O caminho é o www.gov.br/MCTI. Muito bem. Gostaria de comentar um pouco também sobre os programas que nós temos na área de materiais avançados, nanotecnologia e grafeno, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia, composto por 23 dos principais laboratórios nacionais na área de nanomateriais e nanotecnologia. Aqui nós temos a distribuição geográfica desses laboratórios. É possível encontrar os contatos de todos os 23 laboratórios na nossa homepage do Ministério. Temos também o programa Cibratec Nano, especialmente desenhado para a interação dos laboratórios com as empresas. Então, aqui a empresa apresenta o projeto de desenvolvimento, que pode ser na área de grafeno, e os projetos são apoiados pelo Estado. Aqui nós temos alguns resultados, são mais de 12 milhões de reais investidos, 75% das propostas vêm de micro e pequenas empresas. Um outro programa que nos orgulha muito, e é um programa muito robusto no Brasil, é o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, conhecidos como INCTs. Nós temos mais de 120 institutos desses apoiados no Brasil, e eu faço questão de chamar a atenção para esses 10,
que são os 10 que trabalham na área de nanomateriais, em especial o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbonos, conhecido como CTNano, que está localizado em Minas Gerais, também é um desses institutos. Um outro programa que tem uma parte dedicada à área do grafeno é o programa conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Aqui a ideia é bem interessante. Os projetos são apresentados pelas empresas, as unidades de pesquisa da Embrapi, e o Estado compartilha o risco do projeto com a empresa. A empresa investe 1/3 do valor do projeto, a unidade investe 1/3 do valor do projeto e o Estado investe outro 1/3. Nós já temos hoje, em janeiro de 2022, 1.500 projetos apoiados, 1.031 empresas apoiadas e mais de 2 bilhões de reais investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje nós temos vinculados à Embrapi 74 unidades, inclusive a UX Grafeno, de Caxias do Sul, ao qual o Hugo tem uma grande parceria, é uma dessas unidades. E 17 dessas unidades têm hoje atividade em grafeno. Tá? E aí, essas 17 unidades, elas formam a rede MCTI Embrapi de inovação em grafeno. Então, a ideia aqui é buscar sinergia entre as 17 unidades Embrapi na área de grafeno e, em especial, trabalhar com o setor produtivo para desenvolver novos produtos na área de grafeno. Aqui nós temos a lista das 17 unidades de pesquisa que trabalham com grafeno dentro da Embrapi. Nós temos feito um trabalho muito intenso, enquanto Ministério, para trazer a temática de grafeno junto da temática da Indústria 4.0, por meio da Câmara da Indústria 4.0, e estamos fazendo o mesmo movimento para o agro. Então, estamos trabalhando para levar aplicações de grafeno para o agro 4.0, e aqui é o principal caminho que nós temos. Vou falar muito rapidamente também sobre algo que é muito importante, que é um papel fundamental do Estado, que é a infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação. Aqui nós temos uma ideia geral de toda a infraestrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que vai desde grandes navios oceânicos de pesquisa até torres gigantes colocadas no meio do Amazonas. Uma das nossas principais infraestruturas de pesquisa é o Laboratório Sirius. Convidamos a todos a conhecer lá em Campinas o Laboratório Sirius, que tem pesquisa na área de grafeno também. Ele é um grande microscópio, o único do Hemisfério Sul e um dos únicos do mundo com essa característica. Lá no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, além do acelerador de luz, da nova fonte de luz síncrotron, o Sirius, nós temos também o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, com diversos projetos na área de grafeno. Comentamos também da nossa Torre Ato, que é uma torre de investigação de pesquisa em biodiversidade, 325 metros de altura no meio da floresta amazônica. Então, nosso intuito lá é buscar as oportunidades na área de biodiversidade. Temos também um supercomputador ancorado lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no Laboratório Nacional de Computação Científica, que desenvolve projetos de pesquisa na área de materiais. E estamos também, nesse momento, realizando a implantação de um novo laboratório de materiais avançados no Brasil, que é o Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos, o Granioter. Ele já está em implantação, as obras já vão iniciar nos próximos meses, e a ideia é nós criarmos um hub de conexão para grafeno, nióbio e terras raras, sediado em Minas Gerais. Toda essa infraestrutura de pesquisa do Ministério pode ser encontrada na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa. O Ministério tem feito um trabalho para que toda a nossa infraestrutura de pesquisa esteja catalogada e mapeada na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa, a PNIP. Nós já temos lá quase 200 instituições. Convidamos também todos a conhecerem os nossos programas.
por meio do YouTube do NCTI. Então, lá nós temos muitas playlists dos nossos laboratórios e dos nossos programas, como, por exemplo, o Cisnano, o Cisfóton e as diversas cooperações. Muito rapidamente, vou falar um pouquinho sobre o empreendedorismo de base tecnológica na área de materiais avançados, nanotecnologia e grafeno. Nesse espaço chamado de plataforma Startup Point, é possível encontrar todos os programas do governo federal na área de empreendedorismo. Inclusive, eles estão acessíveis à área de grafeno. Dentro desses programas, destacam-se o programa Centelha, que é o programa de empreendedorismo de base tecnológica, dedicado a transformar ideias em negócios. Já são mais de 15 mil ideias sendo transformadas em negócios. Temos também um programa dedicado às mulheres inovadoras. Então, aqui a ideia é reforçar a participação feminina no empreendedorismo de base tecnológica. E estamos também, nesse momento, em curso, a chamada de empreendedorismo de base tecnológica em grafeno. Nós selecionamos 30 startups na área de grafeno, eles passaram por um treinamento de 6 meses e agora as 10 melhores startups seguem sendo investidas pelo Estado para desenvolver soluções de grafeno. Aqui nós temos a lista das 10 startups que nós estamos investindo na área de grafeno. E no penúltimo tópico, investimento em materiais avançados, nanotecnologia em grafeno. O Ministério tem se esforçado muito para modernizar a base de investimento. Um exemplo desse é a plataforma Invest NCTI. Aqui, todos os parceiros podem encontrar os projetos do Ministério que hoje são passíveis de investimento. E aqui é o espaço para o negócio encontrar a pesquisa. Então, esse é o principal objetivo da plataforma Invest NCTI, ou seja, buscar novos investidores para os projetos do Ministério. Nos últimos anos, nós lançamos diversos editais para a área de centros, para investir em centros de pesquisa, para investir em empresas, para estabelecer novos centros. Realizamos chamadas públicas na área de startups, na área de equipamentos, manutenção de equipamentos, também para a parte de ampliação de infraestrutura, como essa chamada aqui, ProInfra 2021, cuja inscrição ainda está aberta até o final de março. Lançamos também chamadas para fomento à pesquisa, fomento ao pesquisador dentro da empresa, que é o caso do programa RAI, Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, e estamos realizando também investimentos nos nossos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então, são mais de 700 milhões de reais investidos nos últimos 2 anos e meio. Para finalizar, algumas áreas que o Ministério entende que são oportunidades na área de grafeno, e elas também são estendidas à parceria com a Itália. A primeira dela é a parte de pesquisa e síntese, que é uma área já consolidada, mas ainda há algumas oportunidades, como, por exemplo, a síntese verdes. Também a parte de escalonamento, que também já é uma parte consolidada, mas ainda tem a oportunidade de termos mais iniciativas na área de escalonamento, ou seja, produzir o grafeno em grande quantidade. Mas as duas partes que mais interessam hoje ao Ministério é o desenvolvimento de produtos de primeira geração e o desenvolvimento de produtos de segunda geração com base em grafeno. Ou seja, na primeira geração eu só insiro o grafeno dentro do outro produto, esse é um produto de primeira geração. Nos produtos de segunda geração, a propriedade do produto vem do grafeno. Perfeito? Então, essas são as duas principais oportunidades que nós enxergamos hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade que nos foi concedida de apresentar um pouco do que o Estado tem feito na área de grafeno. Deixo aqui o meu muito obrigado e os contatos do Ministério para a área de grafeno. Muito obrigado. Ringraziamo Felipe Bellucci per la sua attenta, approfondita presentazione e passiamo ora ad Adalberto Netto, Chief Investment Officer di Apex Brasil.
agenzia brasiliana a supporto degli investitori esteri. Buonasera, grazie doutor Marcelo, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o embaixador Hélio Ramos e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os demais participantes desse webinário. É uma satisfação em nome da Apex, a Agência Brasileira de Exportações, estar apresentando nesse evento. Bom, vamos seguir com uma breve apresentação, onde nós iremos demonstrar o que é a Apex, como a Apex pode auxiliar os investidores em empresas italianas e também como apoiar na área de parcerias estratégicas, e nós também atuamos muito forte com nossos colegas do Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi agora apresentado há pouco. Muito bem. Compartilhando a tela aqui, um instante. Bom, imagino que todos estejam vendo. A Apex Brasil é a agência brasileira de promoção de exportações. Nós vamos falar rapidamente sobre soft lending e atração de investimentos e apoio ao investidor. A Apex Brasil é a maior agência de atração de investimentos da América Latina e temos operações em 14 escritórios ao redor do mundo, em parceria com mais 120 escritórios e operações dos setores de promoção comercial das embaixadas brasileiras. Nossa área de atuação ela é em apoiar empresas estrangeiras em estabelecer operações no Brasil, dar informações e apoiar a realização de parcerias estratégicas e fornecer detalhes sobre as oportunidades de negócio e de concessão em relação à energia, infraestrutura e mineração. Nós também facilitamos reuniões e encontros entre investidores e o governo brasileiro. Em 2021, nós apoiamos mais de 35 projetos ligados à área de tecnologia e automotivo, indústrias avançadas, mais de 179 novas empresas foram apoiadas nesse ano, e nós executamos mais de 52 iniciativas ao redor do mundo. E vale a pena mencionar aqui que, inclusive, estaremos em Milão, realizando em breve, no dia 21 de março, um encontro com investidores. Temos mais de 14, essas ações criaram mais de 14 mil empregos no Brasil. E falando de grafeno e sílica, que é uma tecnologia que foi apresentada há pouco pelo nosso colega do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós atraímos recentemente o case da Bravo Motors, que é uma empresa global na área de veículos elétricos, com a origem nos Estados Unidos, investido no estado de Minas Gerais, onde serão produzidas baterias de lítio, veículos elétricos e tecnologias de grafeno sílica. Um investimento de 3,5 bilhões de dólares, somente esse projeto, resultando numa criação de 7 mil postos de trabalho. Então, aqui é uma introdução somente rápida aos serviços da Apex. Nós nos colocamos à disposição de empresas italianas e internacionais, ligadas a grafeno e outros setores. Estamos à disposição para apoiar seus projetos no Brasil. E, mais uma vez, agradecemos aos organizadores pela oportunidade de trazer essa mensagem, compartilhar nossas oportunidades. Muito obrigado. Ringraziamo Adalberto Netto per la sua presentazione e adesso passiamo a Hugo Luis Martins de Souza, direttore di Zextec Nano. Bom dia a todos.
Queria deixar um abraço e um agradecimento a todas as entidades participantes aqui. Eu sou Hugo Souza, português, brasiliano há 12 anos, então faz 12 anos que estou aqui no Brasil, mas compartilho aí da cidadania europeia e morei na Europa até há 12 anos atrás. Vou fazer uma breve apresentação sobre a nossa iniciativa de grafeno, que fica no sul do Brasil, como o nosso amigo Felipe Bellucci falou, apoiada também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a maior fábrica de grafeno hoje da América Latina e a maior iniciativa de entrega de produtos prontos no mercado da América Latina e talvez até do mundo. Okay? Então, vou partilhar com vocês uma visão mais mercadológica, seguindo essa ideia do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, do próprio Ministro Pontes, do Governo Federal, em que esse conhecimento tem que se unir com as empresas privadas e gerar a riqueza e gerar o bem para a comunidade e para a população brasileira. Vou partilhar aqui a minha apresentação. Conseguem enxergar? Ok. Então, nós somos uma empresa portuguesa que se estabeleceu aqui no Brasil em 2010, uma empresa vocacionada para a melhoria de produto e melhoria de empresas voltadas para a indústria 4.0. E em 2019 nós tivemos o nosso primeiro contacto com uma universidade, a Universidade de Caxias do Sul, que teve uma visão disruptiva em que decidiu construir uma fábrica de grafeno em escala industrial, pensando assim em trazer de pesquisa e patentes para o mercado, auxiliando as empresas, o ecossistema local e o ecossistema brasileiro, a conseguirem desenvolver esses produtos, tendo acesso a grafeno em escala industrial, com custo e qualidade acessível. Então, hoje, nós somos uma empresa privada conectada com essa instituição, a Universidade de Caxias do Sul, que tem dentro dela a UX Graphene, a maior planta de grafeno da América Latina, e esse acordo, esse consórcio, hoje funciona da forma em que a Zextec, empresa privada, se conecta com o ecossistema local, mundial até, para desenvolvimento, comercialização e projetos de P&D que envolvem grafeno e nanotecnologia. A nossa missão hoje é fazer todo esse trabalho de conexão com o mercado, desenvolver ferramentas, tornar fácil a vida de quem quer inovar com grafeno. Então, para isso, nós hoje temos toda uma infraestrutura, todo um conceito de trabalho em que permite que quem quer inovar, quem quer desenvolver, quem quer aderir a esses projetos de grafeno, tenham todos os recursos, seguindo toda a lógica também, como o Felipe Bellucci falou, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, eu, como português, quero salientar um pouco isso, ou seja, existe hoje no Brasil uma identidade quase única, não é? Uma visão, tanto a nível de Estado como a nível de empresa, que permite com que esse ecossistema funcione todo em uníssono e faça com que esse projeto vá para a frente. Então, basicamente, hoje nós trabalhamos na frente de comercialização de grafeno, temos uma planta com capacidade hoje de produzir em escala industrial, facilmente escalável, ou seja, o projeto de produção é completamente nosso, é um desenvolvimento nosso, uma tecnologia nossa, 100% brasileira, ou quase 100%, né? Porque eu sou português, então tenho um pouco de português aí nesse processo. Trabalhamos bastante em projetos de pesquisa tanto feita dentro da universidade como feita dentro do ecossistema industrial, desenvolvimento de produtos e
toda uma infraestrutura de projetos de fomento à inovação e aí linkados com essas iniciativas, como o Filipe falou, de Embrapi, FINEP, etc. Então, hoje a nossa estrutura está em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, um estado colonizado até por italianos, então fica o convite aí a vocês todos, se quiserem ir em casa. A fábrica fica localizada dentro do campus da Universidade de Caxias do Sul, que é um campus extremamente grande, com ótimos recursos laboratórios, e resulta num esforço já de 15 anos de pesquisa em cima de grafeno. Okay? Então, a nossa aposta hoje é a inovação paralela, tanto no desenvolvimento do produto, mas continuando investindo nessa característica de que cada vez mais temos que procurar desenvolver melhor grafeno com menor custo para fazer cair de pé vários projetos industriais aí no mercado e torná-los realidade e torná-los nota fiscal. A nossa planta hoje, para vocês terem uma ideia, é uma planta 100% verde, ou seja, tudo que ela gera é reutilizado ou comercializado, então nós temos zero impacto ambiental, o que faz de nós, hoje, uma iniciativa 100% sustentável. A nossa visão de desenvolvimento foi pensada da seguinte forma: nós utilizamos hoje laboratórios para P&D, mas nós utilizamos os mesmos laboratórios para desenvolvimento de produtos estratégicos que nós enxergamos hoje, primeiro, no caso do Brasil, no ecossistema brasileiro. Então nós podemos desde desenvolver produtos dentro de um laboratório de motores de combustão, em que achamos alguma vantagem de incorporar o grafeno no aditivo para combustíveis, desde laboratórios eletrónicos, onde a gente pode fazer desenvolvimento de sistemas sensoriais, sistemas de tintas com o laboratório de corrosão de proteção superficial. Temos um laboratório extremamente avançado na tecnologia do plasma, então hoje nós estamos a fazer já incorporações em plasma com grafeno em sementes para conseguir fazer projetos para o agronegócio e conseguir potencializar o nosso agronegócio aqui no Brasil. E, entre outros, microbiologia aplicada, onde podemos aplicar o grafeno na área da saúde. Temos um laboratório hoje que é o único no mundo que consegue trabalhar com, onde nós podemos desenvolver os próprios reatores de produção de grafeno e dispersão de nanotecnologia. Então, é algo que nos tem feito fazer avançar rapidamente na incorporação de grafeno em outros veículos para fazer chegá-los à indústria de uma maneira mais fácil. Temos uma forte estrutura de laboratório de polímeros, até porque o nosso ecossistema aqui no Rio Grande do Sul é muito virado para a base polimérica de indústria automobilística, moldes e matrizes, como vocês têm no norte da Itália, injeção de plástico. E temos um laboratório que se posiciona hoje como um dos melhores aqui do Brasil de engenharia e manufatura avançada, ou seja, nós temos a possibilidade de construir produtos novos, dar-lhes forma em tempo recorde com sistemas desde produção de peças, sistemas de moldes protótipo, prototipagem, etc, etc. Hoje, nós consideramos que o nosso ecossistema é o mundo, e muito a ver até com esse convite vosso para esse webinar. Eu acho que essas conexões nacionais e internacionais são muito importantes. Então, nós hoje temos parceria com mais de 20 instituições nacionais e internacionais. Temos um acordo de cooperação já com 5 países. Hoje, como iniciativa privada, nós já temos 138 NDAs assinados com empresas privadas com a intenção de, ou alguns já em desenvolvimento de produto. Temos 42 empresas parceiras em desenvolvimento de produto, ou seja, nós hoje conseguimos ter uma estrutura que atende bastante empresa para, conectado e em cooperação, fazer esse desenvolvimento de produto, potencializar produto, etc.
e 8 delas empresas internacionais em projetos de desenvolvimento. Eu, como português aqui no Brasil, enxergo o Brasil como um grande potencial de desenvolvimento na área dos grafenos, nióbios e terras raras, ou seja, nanotecnologias. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito bom, principalmente no grafeno, porque hoje temos a segunda maior reserva de grafito do mundo e somos o terceiro maior fornecedor do minério, ou seja, as mineradoras brasileiras atendem-nos com um produto de qualidade, a grafita, extremamente importante isso para o nosso processo de produção do grafeno. O Brasil também está posicionado no mundo hoje como um dos maiores geradores de patentes. Isso é muito interessante para nós, como iniciativa privada, olhar para esses projetos de P&D científico e transformá-los em produto final e nota fiscal para o ecossistema. Políticas governamentais estruturadas voltadas aos materiais raros e nanomateriais. O Brasil hoje conta com uma infraestrutura de pesquisa que tem um nível mundial, ou seja, um renome mundial, tem uma excelente capital humano, ou seja, mestres, doutores e especialistas. Nós conseguimos encontrar um forte capital humano hoje no Brasil, e tem uma produção científica também a nível internacional, ou seja, o desenvolvimento científico brasileiro hoje ele é reconhecido de forma em que lá fora se enxergam essa pesquisa e muitas das vezes se levam os nossos pesquisadores e a nossa pesquisa para fora para continuar a desenvolver produto na Europa, nos Estados Unidos e no próprio Oriente. Algo que eu acho bastante interessante também é o nosso ecossistema industrial, que existe hoje no Brasil uma grande conexão, isso trazido até pelo tempo da pandemia, em que a conexão com as instituições de desenvolvimento e pesquisa ela está cada vez mais forte. Isso é muito importante para nós conseguirmos encurtar aquele famoso vale da morte, em que a pesquisa fica nas universidades e nunca chega nas empresas. Nós temos conseguido e temos visto isso, muito com o apoio também das políticas que têm sido feitas, em que essa conexão seja cada vez mais próxima. E, como vocês sabem, o Brasil é um país com 220 milhões de habitantes, então o nosso mercado interno tem um potencial gigantesco, até porque nós somos um país aqui de referência na América Latina. As áreas que nós hoje temos de desenvolvimento, atuação, pesquisa de produto, basicamente são a área da construção civil. Então nós conseguimos enxergar em cada uma dessas áreas, criar grupos de trabalho que fazem pesquisa direcionada para solucionar problemas dessas áreas e depois disso nós pegamos essa pesquisa e tentamos transformar em produto. Eu vou fazer um breve briefing aqui com essas áreas e depois vou mostrar alguns produtos já que temos em produção relacionados. A área dos lubrificantes, então nós sabemos que o grafeno tem uma excelente propriedade lubrificante e antioxidante. Então hoje participamos já em parceria com o maior player de lubrificantes da América Latina, já em desenvolvimento de lubrificantes específicos com grafeno. Tintas e vernizes, ou seja, temos hoje já tintas patenteadas e vernizes patenteados já aplicados no mercado. A indústria dos plásticos, muito interessante também para o mercado italiano, não é? Principalmente na área dos termoplásticos, termorrígidos e elastómetros, virado para a indústria automotiva, a indústria aeroespacial, etc. Compósitos, ou seja, a aplicação de grafeno em compósitos para conseguir características ainda mais interessantes para esse processo tão avançado do tema dos compósitos, prototipagem e as próprias resinas especiais. Embalagens, que acaba por ser hoje um grande problema ambiental e com o grafeno nós conseguimos pensar em embalagens mais eficientes e amigas do ambiente, já pensando na sua sustentabilidade, no seu fim de vida e na sua economia recircular. Baterias e supercapacitores, ou seja, nós hoje temos um grupo de trabalho que desenvolve já supercapacitores e temos um grupo de trabalho que está trabalhando em cima das vantagens do grafeno na composição de baterias. A área da medicina, temos hoje um projeto aprovado e apoiado pelo FINEP e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolver
um curativo à base de grafeno que aumenta em 75% o tempo de cicatrização de queimaduras graves. Existem outras iniciativas também viradas para a medicina, como aplicações secundárias, como tintas bactericidas, como equipamentos que podem se favorecer com a incorporação do grafeno e podem ajudar na própria aplicação em medicina. Na área de energia, construção de painéis solares com películas de grafeno para ter menos influência, equipamentos periféricos mais leves com que nós possamos fazer esse desenvolvimento de painéis solares e sustentá-los. Que são linhas de transmissão de energia com mais eficiência, em que para nós podermos aumentar a linha energética não precisemos de construir novas linhas a matriz energética com as linhas que existem. Couros e tecidos, bastante interessante até para a Itália, que é um forte produtor de moda e calçadista, não é? Então nós hoje temos várias iniciativas de tecidos e couros. Uma delas muito interessante, que é um tecido com incorporação de grafeno, que já é usado numa equipa de alta competição de basquete aqui no Brasil, que joga a NBA do Brasil, a NBB. Estamos a ter um primeiro ano de ensaio com os atletas para tentar entender qual é que é a influência que o grafeno tem. Então, desde propriedades bactericidas, menos transmissão de calor, menos absorção de suor, então tem muitas vantagens nestas áreas. E o mais interessante a nível mercadológico seria apresentar para vocês já alguns produtos já conectados. Nós hoje estamos com mais de 20 empresas que nós chamamos de parceiros comerciais, com os quais nós criamos ou co-criamos produtos no mercado. Eu vou mostrar só uma pequena parte desses produtos, até para não nos alongarmos. Mas para vocês terem uma ideia, hoje nós contamos com mais de 40 produtos no mercado com a tecnologia do grafeno que já geram nota fiscal, que já estão sendo vendidos, que já têm demanda para a nossa produção da planta do grafeno. Algo que nós entendemos que fortalece bastante o nosso selo de produção nacional, ou seja, a nossa bandeira brasileira de produção de grafeno. Nós desenvolvemos este selo para conseguir autenticar e qualificar o produto final do nosso cliente, ou seja, um selo de garantia em que o cliente está utilizando um grafeno produzido por nós, com todo um controle de qualidade, com uma qualidade exata para o produto que ele necessita, dando então ao consumidor final uma segurança maior para saber que está utilizando um grafeno que tem uma rota sustentável, que tem todo um processo sem qualquer utilização de químicos nocivos ao ambiente. Então fez com que nós conseguíssemos ter uma aceitação muito interessante do nosso cliente, sabendo ele que, utilizando esse selo de grafeno, utiliza grafeno brasileiro, consiga até mostrar para os seus clientes que é um produto de alta tecnologia com um grafeno de referência produzido aqui no Brasil. Vou-vos falar de alguns cases que nós temos hoje, desde produtos patenteados a iniciativas que nós criamos. A Zenano é uma empresa, uma startup que nós criamos logo no início do nosso projeto de produção de grafeno, porque nós enxergamos que o grafeno estava chegando nas indústrias brasileiras com uma dificuldade muito grande de interação com a indústria. Como vocês sabem, o grafeno é um material extremamente fino, leve, e as indústrias tinham uma dificuldade gigantesca em conseguir utilizá-lo. Então, a nossa premissa inicial, antes de ir para o mercado oferecer soluções, foi criar uma empresa que ela transforma o grafeno commodity que nós temos hoje em veículos específicos para chegar na indústria e com zero esforço essa indústria se poder beneficiar do grafeno. Então a Zenano hoje é a primeira empresa no mundo
a veicular grafeno em matérias plásticas. Isso fez com que nós, no espaço de 1 ano, conseguíssemos ter só na área dos plásticos mais de 15 produtos prontos no mercado, já com a tecnologia do grafeno, beneficiando esses produtos de forma, entregando para eles todos os potenciais do grafeno. Então, acho que foi uma movimentação muito positiva da nossa iniciativa de tornar essa marca. Ela hoje, se vocês quiserem, inclusive, comprar na Itália grafeno, existe uma loja online onde vocês podem receber o grafeno certo para o vosso tipo de polímero. Hoje estamos a vender via online em todo o Brasil, com apoio técnico, com desenvolvimento cooperado, mas foi uma iniciativa que nos permitiu fazer essa entrada rápida na indústria polimérica, que sempre teve muita dificuldade em conseguir incorporar o grafeno nos seus produtos. Então, hoje nós temos, eu gosto de mostrar até alguns exemplos aí em que todo mundo fala que o grafeno é extremamente caro. Quando nós conseguimos introduzir grafeno em calçado, na indústria de calçado, eu peguei estes cases aqui porque a Itália hoje é talvez a maior referência na indústria calçadista. Nós conseguimos hoje ter um calçado que incorpora grafeno e no final consegue ter melhores propriedades e ainda ser mais barato. Isso é um tema muito interessante, ou seja, as propriedades que o grafeno entrega não só ao material, mas ao processo industrial, em muitos casos ela faz com que se consiga, inclusive, reduzir o custo. Isto é uma empresa brasileira, uma startup, que desenvolveu um calçado 100% sustentável, e ele utiliza o grafeno tanto na composição do seu tecido, com propriedades de anti-absorção de água e antibactericidas, mas também na própria sola, para aumentar o grip da sola, para aumentar a resistência da sola e uma menor transmissão térmica entre o piso e o pé. Outro produto que nós temos, e aqui eu gosto de falar até um pouco daquilo que nós hoje temos patenteado. Acho que é importante nós mostrarmos que as patentes, ou seja, os projetos de pesquisa fomentados pelo governo federal, como o Filipe falou, estão virando patente e estão virando negócio. Esta espuma nós apresentámos faz um mês durante a Rio Innovation Week, que é o maior evento de tecnologia da América Latina, no Rio de Janeiro. E nós fizemos uma espuma que vai revolucionar, já está revolucionando a maneira como nós conseguimos retirar os óleos da água, tanto para catástrofes ambientais, como para portos, como para piscinas, por exemplo, para retirar o óleo protetor solar de uma piscina e evitar que ela fique turva e que se gastem mais químicos e etc. Então, o nosso viés é pegar a pesquisa, pegar a patente, enxergar nela negócio e criar produtos associados a ela. A espuma, vou mostrar para vocês aqui alguns desenvolvimentos que nós já temos em prática comercializáveis. Temos um barco elétrico autónomo gerido por GPS, controlado por GPS e painéis solares, ou seja, um barco que pode circular em áreas portuárias para fazer limpeza preventiva de derramamento de óleos em zonas portuárias, em mares, e pode trabalhar também em auxílio a catástrofes ambientais. Então, é uma produção de engenharia feita no nosso ecossistema, e eu acho que aí é muito interessante esse acordo e essa cooperação com a Itália. A Itália tem um potencial tecnológico muito grande, que vai conseguir, acredito, com a vossa tecnologia, ajudar em muitos projetos que nós temos já hoje no Brasil e vice-versa. Então, tem aqui um exemplo. Esse barco já existe hoje, ou seja, não é só um projeto, é um barco que nós já fizemos alguns exemplos de limpezas de lagoas, de portos e isso. Então, dá para ter aqui uma ideia de como é que funciona uma embarcação com essa tecnologia da espuma do grafeno. Temos um produto hoje que é o mais eficiente que existe para retirada de óleos em estações portuárias, ou seja, quando o barco ancora, sempre existe um derramamento de óleo. E nós fizemos um comparativo entre o processo que existe atual hoje
de espumas que são adsorventes e a nossa espuma que é adsorvente, e nós conseguimos reduzir um tempo de 16 horas de coleta de óleo para 1 hora. Com a grande vantagem, a nossa espuma tem propriedade de ser reutilizada mais de 200 vezes e o óleo que nós absorvemos da água pode ser reutilizado para fabricação de biodiesel, enquanto que os processos que existem hoje com adsorventes de polipropileno, depois de fazer a adsorção do óleo, têm que ir todos para aterro ou para queima. Então, o nosso produto é um projeto ESG fantástico, que tem todo um impacto ambiental aí espetacular. Outro produto derivado, um produto extremamente comum, quem nunca teve uma piscina no verão que chegou a meio do verão e ficou com aquelas bordas sujas, verdes, né? Que ninguém gosta de limpar, então imaginem que esta espuma, como tem essa capacidade absorvente, nós desenvolvemos um skimmer que ele largado em cima da água, ele tem a capacidade de absorver todos os óleos protetores e bases de pele para que essas bases fiquem concentradas dentro da espuma e evitem que se utilizem menos algicidas, cloros e clareantes de água. Então, basicamente, é a aplicação que nós temos hoje para essas espumas. Outro produto bastante disruptivo que nós desenvolvemos foi vergalhão, ou seja, aquela barra de ferro da construção civil. Nós hoje, este produto já existe uma fábrica piloto, que está funcionando durante o primeiro ano para nós sentirmos o mercado, para nós sentirmos as dificuldades de produção, e depois desse ano a nossa ideia é escalar essa fábrica para todo o mundo, com um produto que pode ser inclusive fabricado em obra, ou seja, se eu tenho uma obra de construção que eu preciso utilizar vergalhão, ferro, etc., eu posso ter uma máquina que fica na obra produzindo a quantidade que o cliente tem necessidade. Quais são as vantagens desse produto? Ele é 5 vezes mais leve que o aço, ou seja, toda a construção fica mais leve. Ele é resistente à corrosão, porque ele é fabricado com uma base polimérica. Ele utiliza 30% da sua composição de material reciclado, ou seja, ele tem um impacto ambiental muito interessante, porque uma da parte de composição desse produto é um produto que sempre vai para aterro, ou seja, não tinha recircularidade ali na vida útil final, e nós conseguimos trazer esse 30% para dentro desse produto, em que fez com que nós dessemos uma alma nova a esse resíduo e, com isso, reduzir o custo do próprio produto. Ele não conduz eletricidade, ele não dilata, ele não oxida, ou seja, construir uma ponte, construir uma casa na beira da praia, sem problemas de oxidação. Ele é mais económico que o aço, ele reduz todo o peso total da obra e, em alguns casos, ele pode ser, inclusive, transportado em rolos de 200 metros. Faz com que o custo de logística reduza em até 80%. Fizemos o primeiro lançamento este ano nos Estados Unidos da Taurus, da primeira Baby Gun produzida com grafeno. Inclusive, essa arma foi considerada pelos Estados Unidos a arma Baby Gun mais precisa do mundo. É um projeto piloto entre a Taurus e a Enzenano. Lembram-se da Enzenano que eu falei lá atrás, que era a empresa que veiculava o grafeno para as indústrias? Então, imaginem que este projeto aqui foi desenvolvido em menos de 3 meses, ou seja, em menos de 3 meses a Taurus pôde incorporar o grafeno numa tecnologia, fazer uma arma e homologá-la nos Estados Unidos. Hoje, a Taurus pensa já utilizar o grafeno em toda a sua linha de armas, porque com o grafeno eles conseguiram encontrar propriedades desenvolvidas por nós em conjunto com eles de redução do peso, melhor resistência ao desgaste. É uma arma que é autolubrificante, não precisa mais de ser oleada, ou seja, não tem todo aquele incómodo de a cada tempo ter que abrir a arma toda e fazer lubrificação. Ela é uma arma mais resistente e ela tem uma melhor dissipação térmica. Estamos hoje com um desenvolvimento muito interessante atendendo a esse impacto do carbono nos combustíveis fósseis. Nós estamos a desenvolver já e em processo de homologação aditivos com grafeno. Imaginem que o grafeno pode servir para aditivos para dieséis
gasolinas e etanol, e principalmente biodiesel, em que nós conseguimos ter uma redução de consumo até 6% e reduzir as emissões de CO2 e CO na casa entre os 40% e os 20%, ok? Para além disso, estamos a fazer uma avaliação agora mais ostensiva para ver os impactos na vida útil do motor, já que o grafeno é um material bastante antioxidante, ou seja, e lubrificante, então nós começamos a encontrar vantagens em todo o processo de queima, não é? Faz com que o motor consiga durar mais tempo sem emissão de carvão, etc, etc. Este é um lançamento que vai ser feito este mês aqui, então vou mostrar pouco. Vai ser considerado o melhor ténis de corrida do mundo, em que ele incorpora uma placa de grafeno super responsiva para atletas de alta competição, corredores de maratona, corredores de triatlo. Ele já estão sendo feitos os ensaios de campo com vários atletas, a produção deste calçado já está sendo feita e nós conseguimos entregar propriedades fantásticas nesse ténis, que é um dos ténis mais leves que existem hoje, extremamente responsivo, ou seja, a nível de corrida, e considerado pelos atletas hoje, 4 que correram, que já conseguiram reduzir os seus próprios recordes pessoais. A área das tintas, muito interessante. Tintas hoje têm um impacto na economia mundial extremamente elevado. Nós conseguimos desenvolver, já patentear alguns processos de tinta e aditivos para tintas. Então, nós hoje temos aditivos para vernizes, por exemplo, para pós-metalização. E uma coisa importante para vocês entenderem, o grafeno não só entrega propriedades fantásticas no produto final, mas o grafeno também melhora bastante o processo industrial. No caso dos vernizes, nós conseguimos ter aumento de resistência a UV, aumento de resistência à corrosão, ou seja, ele é o melhor protetor anticorrosivo, mas o mais interessante é que nós conseguimos reduzir o tempo de cura do verniz pós-metalização em mais de 50%. Então, isto é um impacto ambiental gigante, energético, custo de toda a peça, e ainda conseguimos ter propriedades bactericidas com esses desenvolvimentos. Na tinta a pó com grafeno que nós desenvolvemos, ela é uma tinta patenteada, é uma tinta que nós estamos a entrar agora em escala industrial de produção, principalmente para equipamentos hospitalares. Vocês imaginem nós podermos substituir o aço inox por um aço carbono, poder pintá-lo com uma tinta a pó com grafeno e fazer com que esse produto não oxide, mas ao mesmo tempo que ele não ancore as bactérias. Isso aí são melhorias que vão ter a nível de custo, de impacto para a sociedade extremamente elevadas, e isso tudo com o apoio da tecnologia do grafeno. Temos hoje também patenteado coletes e capacetes balísticos. Nós desenvolvemos uma tecnologia de produção de coletes extremamente leves, maleáveis e com a vantagem de, como não utilizam mais a cerâmica, poderem ser resistentes à água e umidade. Então, o tempo de vida útil de um colete pode até quadriplicar. E com isso conseguimos, inclusive, construir coletes ergonómicos pensados em utilização, por exemplo, de mulheres polícia, que têm sempre aquele colete que não ajuda na ergonomia do corpo feminino, passar a ter um colete ergonómico moldado que seja mais confortável ao corpo humano. Esses coletes aí foram desenvolvidos e patenteados já com o apoio do Exército Brasileiro. Então, a nossa ideia durante este ano já temos uma fábrica piloto para começar a construir todos os equipamentos de proteção balística aqui no Brasil. E peças automotivas. Hoje fala-se muito em carro elétrico. O carro elétrico tem que ser sempre associado a peso. Então, nós hoje estamos a desenvolver um polímero, já está desenvolvido um polímero, um super polímero, que ele é extremamente mais leve. Ele é mais leve do que o alumínio, com maior resistência que o aço. Então, pensar em carros no futuro com peças estruturais poliméricas, que conseguimos reduzir entre 3 a 5 vezes o peso, fez com que nós conseguíssemos fazer um esforço. Então, hoje nós já temos
uma referência aqui no Brasil e no mundo, que é a empresa Marco Polo, um dos maiores fabricantes mundiais de ônibus, utilizando essa tecnologia, visando a redução do peso em todo o seu equipamento, desde bumper, para-choque, painel interno, suporte de cadeira que era feito em aço, feito em material polimérico, e aí nós encontramos no grafeno as propriedades ideais para transformar esse processo produtivo extremamente complexo num processo produtivo de injeção polimérica com um produto mais económico, mais leve, mais amigo do ambiente e, muito mais importante, com um conceito de produção muito mais simples. É isso aí, está disponível aí com vocês também, se tiverem alguma dúvida. Obrigado. Eccoci qua. Marcello. Ringraziamo Ugo De Souza per la sua interessantissima presentazione e illustrazione delle proprietà meravigliose del grafene, delle sue molteplici applicazioni. E adesso sentiamo un po' quali saranno le opportunità per l'industria italiana, per gli imprenditori italiani, e se li illustrerà Graziano Messana, presidente della Camera di Commercio italiana, italo-brasiliana, San Paolo. Eccoci, buon pomeriggio a tutti in Italia e buongiorno qui in Brasile. Intanto grazie della parola e volevo salutare e ringraziare per la sua illustre presenza l'ambasciatore in Brasile, brasiliano in Italia, Helios Ramos. Sotto la sua brillante gestione direi che i due paesi stanno procedendo nei rapporti bilaterali meravigliosamente. Questa è un'informazione molto utile visto che il Brasile e l'Italia hanno relazioni con la Cina e il Brasile, come abbiamo visto da questo evento e magari ne parleremo adesso un po', è un bacino produttivo al di là di estrazione che vede l'Italia molto interessata. Non è un caso che abbiamo 300 aziende di macchinari italiani presenti qui e 972 aziende italiane come numero totale che hanno aperto in Brasile, quindi un flusso estremamente interessante. Io ho il privilegio di parlare oggi per ultimo e non per primo, per cui farò un po' a ritroso. Oggi ho un po' imparato anch'io da questa eccellente presentazione e saluto tutti i relatori che hanno partecipato, che magari poi citerò uno per uno, e ho annotato alcuni commenti che volevo ripercorrere. Non avrò una presentazione oggi, per cui volevo un po' fare una chiacchierata partendo da quel concetto che Ugo diceva di ecosistema. L'ecosistema è importante. Oggi quando si parla di ecosistema si parla di un ecosistema anche digitale. Secondo me un evento del genere che l'associazione Italia-Brasile, nella persona del suo presidente Alfredo Pretto, riesce ad organizzare mettendo assieme attori così importanti è un tema così di nicchia. Io vedo che ci sono oltre 50 aziende ancora collegate su un tema così specifico, quindi ringrazio moltissimo Alfredo per l'invito che ci ha esteso e per gli effort e quindi le energie che dedica in questi anche lui rapporti commerciali e bilaterali Italia-Brasile. La presentazione di Ugo ha fatto vedere con quanti applicazioni il grafeno ha, ma leggendo un po' le ricerche che succedono in Germania, in Italia, in generale nel mondo, addirittura mi spaventa, ma in modo positivo, scoprire che ancora l'applicazione killer, come dicono loro, la killer application del grafeno deve ancora scoprirsi. Cioè, nonostante Ugo abbia già illustrato, non so se poi lui è d'accordo, una serie di applicazioni di questa nuova risorsa, ecco, in realtà ancora gli studiosi sono fiduciosi che una killer application sorgerà, quindi è un motivo ancora più importante per tenere sott'occhio questa sostanzialmente opportunità. Sentendo anche la Apex, mi fa molto piacere che Apex ha citato, ad Alberto ha citato la Bravo Motors.
La Bravo Motors non solo è un progetto che io conosco, noi conosciamo come Camera di Commercio, l'abbiamo un po' visto da vicino, è un progetto che oltre a produrre un'azienda che, approfittando di queste nanotecnologie, grafeno eccetera, produrrà batterie in un modo assolutamente disruptive e innovativo. Il progetto è anche più grande perché poi produrranno accumulatori di energia e macchine elettriche di stile commerciale. È un progetto, e lo dico qui, i partecipanti, i promotori sono Edoardo e José Marquez, che è una persona che ha lavorato 10 anni nella Tesla e ha l'obiettivo di non commettere gli stessi errori che la Tesla magari ha commesso tempo fa. Dire che la Tesla ha commesso qualche errore è quasi una battuta, perché poi tutti sappiamo quello che la Tesla ha fatto, quindi Bravo Motor vuole essere un po' la Tesla brasiliana. Questo è molto interessante, è un progetto che ancora accoglie investitori internazionali, quindi se qualcuno vuole conoscere di più, il progetto è ancora aperto anche per investitori italiani che possono avvicinarsi a questo splendido progetto brasiliano. Andando un po' a ritroso di nuovo delle cose che ho annotato, mi ha fatto molto piacere sentire anche il Ministero della Ricerca, della Tecnologia e della Scienza, Filippo Bellucci, parlare di questi distretti industriali che ci sono in Brasile. Io ne conosco qualcuno, ma ne conosco sempre di più partecipando agli eventi del Ministero brasiliano, perché di fatto queste opportunità dove le aziende possono essere finanziate un terzo, cioè vuol dire che un'azienda anche italiana può investire in Brasile e avere su 100 di investimento, un terzo li mette l'azienda italiana, un terzo li mette il Ministero e un terzo li mettono altri fondi che aiutano e favoriscono questi ecosistema, questa volta diciamo industriale. Questo è molto interessante ed è dovere della Camera di Commercio specificare che a questo, dico a Marcello Busti che ci sente e ci coordina, si aggiungono tutti gli incentivi che la Simest sostanzialmente, un po' come fa l'Apex in Brasile, aggiunge. Quindi noi abbiamo avuto una serie di investimenti durante la pandemia, una serie di strumenti italiani che sono stati emanati, hanno favorito un sacco di investimenti in Brasile. Perché? Primo, perché l'Italia, come dicevo in premessa, è rimasta un po' scottata nel delocalizzare le produzioni in Cina, perché quando c'è stata una crisi mondiale e la pandemia, la trasparenza cinese non ha lasciato così comfort vari investimenti che erano stati deslocalizzati lì. Secondo, perché il Brasile è un paese molto amico, ha 32 milioni di discendenti italiani e quindi lasciatemi dire la facilità con il quale si possono fare anche affari e capirsi è molto diversa rispetto alla Cina. Quindi oggi il Brasile, che non ha imposte di esportazione, quindi il Brasile è famoso perché ha le imposte di importazione, è un paese protettivo, quindi questo è un handicap, però con l'euro così alto le imprese italiane stanno approfittando per investire in Brasile in questo momento, approfittando dell'euro, e quando uno fa una base produttiva qui, quando poi esporta, non ha imposte di esportazione sostanzialmente. Quindi oggi il Brasile è un'alternativa in termini produttivi certamente alla Cina. Sentivo Ugo, peraltro lui ha lasciato molto chiaro che il Brasile è il secondo produttore al mondo in termini di estrazione di grafeno, quindi il grafeno è qui, serve la tecnologia. E in Italia abbiamo il CNR, il Centro Nazionale di Ricerca, hanno fatto una serie di protocolli. Casualmente mi dà un po' di orgoglio, l'Italia è davanti alla Germania in questa corsa al grafene, quindi in Italia hanno sviluppato tantissime tecnologie, ma per industrializzare questo, per poter unire questa tecnologia a una capacità produttiva efficiente, ecco che la sinergia col Brasile apre, a mio modo di vedere, questo spazio. E ci sono, ambasciatore, aziende del calibro di Leonardo, del calibro di Stellantis, che hanno investito cospicue somme in ricerca e sviluppo esattamente in questa linea di grafeno. Perché? Perché sono aziende che hanno una visione, intendono un po' la capacità e le applicazioni dall'aerospaziale all'automotivo, ai transistors, eccetera, e sono aziende che guarda caso sono presenti in Italia e sono già presenti qui in Brasile. Quindi ho fatto un paio di nomi, c'è anche Italcementi, potremmo continuare con altre aziende che credono in questo progetto. E dal mio punto di vista, e non voglio dilungarmi oggi, Alfredo, non voglio rubare tempo, anche perché magari le persone possono essere più stanche, però l'ultima volta che qualcuno ha valutato quanto valeva il mercato del grafene
era un mercato da 700 milioni di dollari. Questo l'hanno fatto inizio 2020. Siamo nel 2022, ormai questo numero ha perso completamente, non so, vedo Ugo annuire, questo numero ormai è diventato un numero anche difficile da calcolare, perché più applicazioni si scoprono e più aziende si coinvolgono, di fatto questo mercato diventa un mercato estremamente interessante. Io vorrei, ecco, terminare qui le mie considerazioni. D'altronde avevo questo compito oggi di poter mettere assieme quello che ho ascoltato. Anch'io ho preso ulteriori appunti che poi potrò fare tesoro. La Camera di Commercio ha questo scopo, no? Di facilitare, aiutare tutto quello che poi in un webinar di questo tipo si discute, il follow up, e quindi aiutare poi a mettere assieme chi sono gli interessati con Ugo, con Alfredo, con l'ambasciata, con il Apex, insomma cercare di poter fare fruttare, ecco, questo webinar in un modo poi pratico. Questo è il nostro obiettivo, quindi grazie ancora per la possibilità di essere intervenuto qui con voi, e ripasso la parola a Marcello Bussi. E grazie a Graziano Messana, e adesso speriamo che si stringano sempre di più i rapporti fra Italia e Brasile. Io faccio ammenda perché i media italiani lo trascurano il Brasile e bisognerebbe parlarne molto di più, sicuramente. Se mi puoi permettere, il problema qual è? Che si parla facilmente in modo a volte negativo e in modo incompleto. Per fortuna c'è l'ambasciatore che quando legge queste atrocità che certi giornali scrivono, prende carta e penna, scrive una lettera e dice un po' come stanno le cose. Io nel nostro piccolo cerchiamo sempre di far capire anche quali sono le opportunità e quelle che possono essere opportunità per l'Italia, perché l'Italia è un paese che se non esporta, se non va all'estero, non ha un mercato domestico interno. Quindi quando l'Italia non capisce l'opportunità che ha in un paese amico come il Brasile, è come se fosse un boomerang che torna indietro all'Italia alla fine, no? Quindi le opportunità, se l'Italia le coglie, tornano a casa poi i dividendi, tornano a casa poi le risorse. Quindi grazie di questo tuo commento, perché è verissimo, e grazie anche come Milano Finanza di aver ospitato spesso anche quest'altra parte della storia che vede il Brasile raccontando cose positive. Di nuovo a te la parola. Grazie Graziano, e ringraziamo Sua Eccellenza l'ambasciatore di essere stato con noi fino ad ora, e ringraziamo Alfredo Pretto se vuole dire qualcosa prima delle conclusioni di Sua Eccellenza. Alfredo, presidente dell'Associazione Italia-Brasile. Ma in realtà io penso che posso aggiungere poco, perché oggi chi ha parlato, massimi esponenti delle istituzioni, massimi esponenti nel settore del commercio bilaterale, Ugo ci ha dato una descrizione fantastica delle possibilità di questo nuovo prodotto. Io l'unica cosa che posso evidenziare, ma Messana l'ha fatto prima di me, è l'efficienza del sistema di promozione tra Brasile e Italia oggi che si è creato, che ovviamente già esisteva, ma questa collaborazione che ha portato noi come organizzazione, ma con il supporto tecnico della Camera di Commercio italiana San Paolo, con l'ambasciata, col Ministero della Scienza e Tecnologia, in realtà questo dimostra non solo la volontà di promuovere di più il Brasile in Italia e di incrementare le relazioni bilaterali, che credo che tranne qualche articolo siano già eccellenti. Il grafene secondo me può essere un eccellente volano per incrementare tutti questi ambiti di relazione, dalla parte istituzionale di ricerca, dalla parte di finanziamenti, di investimenti italiani nel settore industriale italiano, che oggi penso più che mai, poi Graziano me lo confermerà, ha bisogno anche per poter competere ed espandersi di nuovi materiali, nuove tipologie che lo rendano più competitivo. Il Ministero della Scienza e Tecnologia, che non è cosa facile avere un'ambasciata, un ministero in un webinar promosso da un'associazione in un altro paese. Quindi io ovviamente posso solo ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore, il Ministero della Scienza e Tecnologia, il dottor Bellucci, l'Apex Brasile, che fa un eccellente lavoro in Europa di promozione degli investimenti della parte di esportazioni brasiliane, il Consolato Generale del Brasile a Milano, con cui noi lavoriamo spesso, e ovviamente la Camera di Commercio, che ci supporta sempre in tutte le attività. Non di meno, Marcello,
a te che ti sei prestato oggi a moderare il nostro evento, alla traduttrice Cecilia, al tecnico e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di assistere a un'ora e 20 di webinar molto tecnico ma molto interessante. Quindi grazie veramente di cuore. Grazie Alfredo, e la parola adesso a Sua Eccellenza il Ok, well, grazie a tutti, è stato un gran piacere, addirittura è stato un webinar molto interessante. Abbiamo in Brasile questa tecnologia e questa possibilità di sviluppare il grafene, che è un isotopo moderno del futuro, e abbiamo la tecnologia, soprattutto per insieme a Italia, lavorare in questo campo di inversione. Quindi ringrazio a Preto, al commendatore Messana, a Bellucci, al dottor Marcello Bucci e al dottore Souza, che ha fatto una intervenzione molto interessante, molto tecnica, però molto interessante, che dimostra la capacità di una ditta brasiliana di mostrare delle strade per il futuro. Se il portoghese del passato, per adesso, è un brasiliano davvero brasiliano, no? Molto bene, grazie a tutti. E ricordo che finalmente il ministro Speranza ha deciso di aprire le frontiere italiane ai brasiliani. Non dimentichiamo che fino al 2019, prima della pandemia, circa 1 milione di brasiliani venivano in Italia a turismo, no? E da molto che i brasiliani volevano ritornare e non si lasciava, però stavano andando in Spagna, in Francia, in Portogallo, però dal 1° marzo prossimo il Brasile ritorna con sua gente qui per fare la gioia del turismo, dell'albergo, dei ristoranti e dei negozi italiani. Quindi a voi che siete in Brasile, vengano, che siamo qui all'ambasciata aperti per parlare e scambiare idee sulla relazione così importante che esiste fra Brasile e l'Italia. Grazie a tutti e una buona giornata a Ugo, a Graziano, a Felipe e a noi che siamo qui una buona serata. A presto, ciao. Grazie Sua Eccellenza, e pronti a questi brasiliani finalmente e speriamo che chi ci ha ascoltato farà delle buone considerazioni e magari farà degli investimenti sul grafene, speriamo bene. Quindi, buona serata a tutti. grazie a tutti.